Senador, o senhor lida também muito com esta área que é importante, que é a área de educação. Sim. O Brasil deu, sim, um grande passo, um passo importante na educação com Paulo Renato, todos na escola. Ele colocou, sim, os brasileiros na escola como uma obrigação, né? Mas não colocou qualidade. E a ideia era que a qualidade viria depois. Os nossos alunos não estão aprendendo, né, senador? E não há como desenvolver um país sem educação. Parece clichê, mas a educação é básica, né? É básica. Se a gente não tiver uma educação homogênea no país continental como o nosso, com tantas diferenças sociais, uma educação homogênea, ou seja, com qualidade semelhante, qualidade para cima, colocar a régua para cima, não colocar a régua para baixo. Mediocridade não interessa a ninguém. A gente tem que ser grande e bom nessas coisas. E se não fizer isso de uma forma estruturada no país, lembrar que a gente tem aqui uma educação que era dividida em três níveis, com três, que eu digo, cidades, né? Municípios, estado e o federal, o que muitas vezes não se conversa da maneira como deveria. Uma pirâmide que pode ser invertida, né? Eu acho, por exemplo, né, que os professores... Porque o município cuida da educação básica, fundamental, isso, né? Exato. O estado cuida ensino médio e o governo torra uma grana danada nas universidades. E olha, sabe como que eu vejo? Nós temos, em 69, agora aumentou um pouquinho mais das universidades públicas, né? Elas tendem a, como fala, a universidade tende a pegar um espectro muito grande que vai desde filosofia até astrofísica, vamos supor assim. Senador, tem faculdade aqui que está há 6 anos sem formar ninguém, porque um curso dança não sei o quê e que todo mundo desiste. É de graça, né? Passa no vestibular, entra e desiste. 6 anos sem formar ninguém, para ter uma ideia. E tem lá reitor, professores, técnicos e tudo contratado. Como tudo que a gente faz, né? Tem que ter uma meta, um objetivo, uma visão. E isso tem que ser integrado desde os municípios, desde o ensino fundamental. Aliás, antes também, da pré-escola, né? Aquela formação inicial também é muito importante. Que entrou na grade. Isso aí ser integrado de forma, e não só integrado para ter uma finalidade de formar cidadãos profissionais competentes, que tenham qualificação e qualificação com qualidade, mas também que eles tenham uma demanda adequada. E aí que vem o que eu vivo pregando no Senado é o seguinte, o que todos os países desenvolvidos fizeram para ser desenvolvidos? Todos eles, sem exceção. O que eles têm de igual? Não é língua, não é região geográfica, o que eles têm é simplesmente a situação de poder investir em um tripé, educação e educação alinhada para ter sentido, né, o que vai ser feito. Depois, educação profissionalizante para dar já o começo da formação dentro das tecnologias mais atuais. Depois, pesquisa para transformar aquele conhecimento em inovações, novos produtos. Indústria, investimento no empreendedorismo para transformar aquilo lá em demanda. Com a demanda, você traz os profissionais para investirem, ganhar dinheiro e se transformarem aí em futuros empresários grandes. Aqui no Brasil, você precisa ter esse ciclo e vai empregar aquelas pessoas que foram formadas pela educação. Se a gente não conseguir fechar isso aqui, não adianta, é como se você queria tratar de um sistema trabalhando só um pedacinho do sistema. É interessante, o senhor fala, muita gente diz a educação é um ponto de partida, mas é preciso fechar, né? Ter a demanda. E senador, eu sei que o senhor se preocupa muito também com a aplicabilidade, ou seja, a aplicação da educação, do conhecimento científico. Isso não é tão fácil, né? Como é que o aluno vai saber do dia a dia o que vai fazer ali? Vai fazer? Aí que entra, onde que você consegue aplicar. Lembra que no Ministério tinha lá o CNPq, né? Que era para justamente investir em pesquisas. Às vezes uma pesquisa básica que a gente bolsas, importantíssimas, com as bolsas, são importantes, é importante ter recursos para essas bolsas. Às vezes o pessoal critica a pesquisa básica, fala assim, isso aí não serve para nada, o cara está pesquisando aqui. Mas se você juntar essa pesquisa básica, que aparentemente não serve para nada, com aquela outra, que também aparentemente não serve para nada, essas duas podem dar uma inovação disruptiva. Então a gente precisa sim investir em pesquisa básica, mas também utilizar essa pesquisa básica, transformar esse conhecimento em nota fiscal e emprego para o país. Para isso, a gente precisa ter no meio do caminho
o que eu chamava no Ministério, em forma genérica, de centros de tecnologia aplicada. O centro de vacina, por exemplo, o Centro de Tecnologia de Vacina é um exemplo disso. Ele pega o conhecimento dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que trabalham com pesquisa de novas metodologias de vacina. O centro, ele tem produção de pequenos lotes de insumo, com um biotério próprio para fazer pré-testes daquelas vacinas, com a Anvisa trabalhando junto desde o começo para ter melhores práticas de laboratório e com as indústrias trabalhando juntos para que qualquer coisa desenvolvida ali possa ser diretamente aplicado e escalado pela indústria. Então, esse desenvolvimento para transformar o conhecimento em dinheiro, em nota fiscal, em emprego, é que a gente precisa ter mais cuidado. Para isso, a gente precisa ter um sistema no executivo, nos 3 níveis, muito mais focado e pessoas muito mais capacitadas, vamos chamar assim, em transformar projetos em realidade. Em realidade. O ex-ministro da Educação falou de uma maneira talvez incompreendida sobre a importância do ensino técnico, né? Sim. Só que ficou parecendo que ele disse que o brasileiro não precisava fazer curso superior. Precisa fazer curso superior. Mas ele quis chamar a atenção para a importância do ensino técnico. O ensino técnico é fundamental. Eu sou embaixador mundial do ensino profissionalizante, na World Skills International. Eu, inclusive, fui um dos criadores da fundação da World Skills para a criação de escolas técnicas no mundo. E é fundamental. Imagina uma empresa, e hoje em dia mais ainda, só no setor de tecnologia de informação e comunicação, a gente tem um gap, uma falta de pelo menos 500 mil profissionais de tecnologia de informação e comunicação, técnicos. E isso aí significa emprego. O que falta entre aquela pessoa que está procurando emprego, ou aquele jovem que não sabe o que vai fazer da vida, para chegar nesses empregos? Formação profissional. E essa formação ela pode variar desde alguns meses até alguns anos, mas o fato é que esse tipo de curso, eu criei até no Senado a frente para o ensino profissionalizante e tecnológico, eu sou o presidente dessa frente. E isso é essencial, você tira aquele garoto, isso aí foi a minha vida, né? O senhor tem uma história muito... Eu saí da periferia graças a isso. O senhor da periferia, né? Foi para a Força Aérea, né? Eu fui primeiro para a Rede Ferroviária Federal. Eu fiz um curso de eletricista no Senai, e eu estudava de manhã no Senai, à tarde eu era eletricista aprendiz na Rede Ferroviária Federal, ganhava meio salário mínimo. Com aquilo eu pagava um outro curso técnico à noite, que era o Colégio Técnico Profissionalizante em Eletrônica, ou seja, eu passava o dia todo focado em aprender, longe do risco social, vamos chamar assim. Aí depois foi para a Força Aérea. Depois fui para a Força Aérea, porque aí para conseguir delimitar meu caminho. Não gosta que fala da aeronáutica nesse termo, mas acabou, né? Força Aérea. Aí você foi para a Força Aérea, piloto de caça, que é a elite da elite, isso, né? Da minha turma, são 10% dos que entraram na minha turma se formaram como pilotos de caça. Depois você fez ITA? Aí depois eu resolvi fazer o ITA, fiz vestibular do ITA e tudo mais. Aí eu juntei a parte de engenheiro com a parte de piloto de caça e me tornei um piloto de testes de aviões. Eu era empregão, né? Só para testando avião. Aí você está sempre operando fora do envelope que a gente chama do avião. Então, às vezes você fala, você é louco de fazer essas coisas, né? Eu fazia o que eu chamava de abertura de envelope. Chama envelope porque você tem o gráfico, né, de altitude, velocidade, por exemplo, altitude, fator de carga. E a gente sempre operava fora, porque você tem que testar novos equipamentos, né? Para ver como que ele opera fora do limite. E depois que a gente vê até o ponto onde ele começa a resistir, começa a dar qualquer problema estrutural no avião, por exemplo, ou problema de controle, e aí a gente, aqui é o limite do avião. Então a gente põe uma margem de segurança e aquilo cria o que tem no manual de voo para os pilotos normais, vamos dizer assim, operarem. O senhor passou por muitos apuros? Passei por muito apuro na vida. Avião pegando fogo? Já tive fogo em voo, já tive o sistema hidráulico explodindo em voo. Já injetou? Não. Eu já passei, eu diria umas 7 vezes que eu lembro, assim, de chegar, botar a mão tem um punho, né, de ejeção. Eu falo, não, eu acho que eu vou conseguir segurar. E consegui segurar o avião e trazer o avião para casa. Mas já passei muito aperto, sem dúvida. O senhor já teve medo de voar? Não, a gente aprende a trabalhar com medo. Medo, né? Eu sempre chamo, é a emoção básica do ser humano. Todo mundo tem medo. Se alguém fala assim, eu não tenho medo de nada, essa pessoa ou é doida ou não sabe o que está fazendo. Então, o medo, ele faz parte. Agora, o problema é o que você vai fazer quando sente o medo. O coração acelera, você vai travar, vai congelar, vai ficar desesperado, vai focar, porque a tendência é a visão focar, você ficar sem saber o que fazer, a mente fica confusa. Então, com o treinamento, você acaba aprendendo a dominar o seu medo e atuar, fazer o que é necessário para sobreviver e para ajudar as outras pessoas. Às vezes o pessoal fala assim para mim, né? Fala assim, ô senador, o
O senhor não é aqueles caras que demonstram muita emoção, que chega e grita, assim, né? Coisa assim. Não é o meu feitio. Eu trabalho com lógica, eu trabalho com as coisas muito focadas e planejadas. Então, não é da minha natureza, depois de tanto tempo trabalhando, treinando como piloto de caça, piloto de testes, engenheiro da NASA, astronauta no espaço, você não pode desesperar, você tem que fazer as coisas com calma e bem feitas, e eficientemente. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida de caserna foi raciocinar sob pressão, né? Fazendo cursos e raciocinar sob pressão, né? O senhor também lidou muito na área de prevenção, né? E, senador, nós temos enfrentado aí tragédias e não estamos preparados, né? Nós não temos um grande instrumento para acudir governadores e prefeitos. Não seria o caso aí de pensar... existem ideias boas de usar as instalações militares como reserva, né? Não criar um ministério novo, mas pelo menos saber com quem pode contar no caso de uma tragédia. Nós não temos nada, nenhuma experiência assim. O que acontece, né? Você vê, esse é um dos meus projetos de lei também, de 2023. Como é que é a prevenção de tragédias? Eu coloquei, como eu falei, em 2023, mais de 300 proposições legislativas e várias delas vêm sendo aprovadas. Uma delas é a 5002 de 2023, que trata de gerenciamento de riscos para desastres naturais. Eu trabalhei 30 anos com investigação e prevenção de acidentes, então é um setor que eu domino muito bem. É no CENIPA? Eu fui formado no CENIPA em 1987, isso revela um pouco a idade, né? 61 anos, fica assim. Então, 87 quando eu fui formado lá. Então, trabalhei com isso no Brasil, fora do Brasil, com a NASA e assim por diante. E aí, o que acontece? Você tem uma situação de risco e acontece um acidente, transformando um perigo em um acidente. Ótimo. Fatores contribuintes alinham e isso aí acontece o acidente. Aí as pessoas têm aquela comoção, morre gente, toda aquela comoção. Depois de um tempo, esquece daquilo. E aí não foram feitas as providências para evitar que aquilo aconteça de novo. E aí onde a maior falha no Brasil. Por isso que esse meu projeto de lei de gerenciamento de risco tem uma extrema importância, foi feito pelo CEMADEM e pela Defesa Civil. Então, é um projeto muito bem feito, desenhado por eles, eu assinei, né, e participei, então eu conheço o setor. E o que acontece? A gente tem dentro disso aí, são sistemas que você tem que ter pelo menos alguns planos, que é o plano de prevenção, é o plano de preparação, o plano de resposta e o plano de recuperação. Esses planos, toda cidade tem que ter. Toda cidade tem algum tipo de risco, às vezes é risco de seca, às vezes é risco de enchente, às vezes é risco de deslizamento de terra. Tudo isso aí tem que ser feito. Incêndio, né? Tem que ter uma... Incêndio. Ou seja, a gente tem que trabalhar pensando de forma estruturada e trazer a infraestrutura para que isso seja feito. É muito mais barato. Às vezes eu ouvia o pessoal falando assim, em segurança, mas é caro fazer isso. Eu falo assim, experimenta um acidente para ver o quanto custa. Aí é que é o custo.